religião, até que ponto é a grande aliada para salvar vidas? E em que ponto ela limita as pessoas, seja de forma social ou intelectual? Como o mundo foi feito? Foi uma explosão gigantesca de partículas e átomos? Ou um processo de evolução natural? Ou a mão de Deus, Zeus, Alá, Ganesh, Odin, José, João? Muitas perguntas e cada um escolhe uma fé. Ainda que essa seja acreditar em si mesmo. Até onde vai nossa paixão, nossa loucura, nossa crença e descrença, o natural, o sobrenatural, o oculto, o misticismo, o milagre, a falcatrua, a simplicidade, a maldade, um contraste surreal feito com pessoas e suas convicções. Boa noite mais uma vez, os convidados, aos palestrantes, aos professores e os alunos que prestigiam a nossa coletiva. Em nome das faculdades OPET, os alunos do quinto período de jornalismo, queria agradecer de coração a tua presença na matéria de assessoria de imprensa, que é ministrada na cadeira pela Luciane Orcel. Professora Luciane Orcel, nosso nãozinho, professora. E vamos dar início então à nossa coletiva de imprensa 2015 OPET. Para quem não me conhece, meu nome é Breyton. E se você não me conhece, meu nome é Breyton também, não vai mudar nada. E eu vou estar mediando, seu mestre de cerimônia, vou estar mediando a nossa coletiva, direcionando as perguntas e também ponderando algumas respostas. E o tema da nossa coletiva, o tema principal que a gente pretende abordar é religião. Em momento algum, a nossa ideia é passar uma filosofia do que é certo e errado, até porque isso é um senso de justiça muito particular de cada um. O que na verdade a gente vai tratar aqui e discutir sobre religião é como ela pode ajudar a mudar vidas e em que ponto ela se torna um grande limitador, seja dos costumes, do convívio, da filosofia e entre outras coisas. E para falar sobre isso, a gente convidou os representantes de diversas matrizes religiosas de grande expressão na nossa sociedade. Eles estão à mesa nessa noite. Mas antes de começar, tem mais uma pessoa que a gente gostaria muito que estivesse aqui, mas infelizmente por uma questão de agenda não foi possível, mas a gente tem um vídeo para passar sobre ele foi super gentil com a gente, gravou um depoimento. E para quem não conhece, ele é o Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos. Ele gravou um documentário para a gente. E quem não lembra do Rodolfo, ele foi um cara que engrenou grandes sucessos aí, como Mulher de Fases, para o pessoal mais jovem, Marujo. Então, foi uma banda que marcou muito nos anos 90, no cenário do rock nacional. E ele gravou um depoimento para a gente, que eu gostaria de pedir a tua atenção, se possível, escutasse. Você é um dos maiores exemplos de pessoa que, conseguiu o que todo mundo, assim, sonha, assim, né? E mudou de vida radicalmente. Primeiro, qual o papel da religião nessa sua transformação? Cara, a gente precisa primeiro definir que Jesus não é uma religião. Isso é uma coisa assim, há uma grande confusão, sempre houve. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que Deus é criador. Isso é por isso que creio. Deus é criador de todas as coisas, Ele é criador de toda a terra. Então eu não preciso de uma religião para me conectar ao meu criador. Mas a humanidade foi destituída de sua glória, foi separada do Criador pelo pecado. Jesus é o sacrifício de Deus para ter o homem de volta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele derramou o sangue dele para que aqueles que creem nesse sacrifício tenham perdão dos seus pecados e estejam reconectados a Deus.
E um dos sinais disso é a presença do Espírito Santo na vida desses que creem, que nos capacita a fazer a obra de Deus, que nos capacita a pregar a palavra de Deus, que nos capacita a continuar o ministério que Jesus desenvolveu aqui na Terra. Então, assim, eu não sigo uma religião, eu sigo Jesus. Eu não sigo um conjunto de regras, pode isso, não pode aquilo. Eu sigo aquele que eu amo e que me amou primeiro, e o que eu faço é simplesmente na intenção de agradar o coração dele. Viver de uma maneira digna, de uma maneira que agrade o coração de Deus. E assim, as coisas que eu não faço, não é porque me disseram para não fazer. Simplesmente, eu escolhi não fazer. A gente queria também saber se você acha que é possível que outras pessoas alcancem uma experiência parecida com a sua, né? Através de outras religiões que não a que você escolheu. Uhum. Cara, as pessoas estão buscando, né? Se não fosse assim, não haveria tantas tentativas de se chegar a Deus. Eu preciso crer que há algo muito mais excelente do que simplesmente ter a minha vida melhorada. Deus não veio para melhorar a minha vida, Ele veio para transformar a minha vida completamente. As pessoas têm anseios e elas acabam escolhendo acreditar em algo que talvez satisfaça os seus anseios. Eu creio que hoje em dia, por exemplo, dentro das igrejas tem muita gente equivocada. Eu creio que se todas as igrejas estivessem cheias de seguidores de Jesus, não tinha uma cidade do jeito que está. Seriam transformados. Mas existem pessoas buscando seus próprios interesses. Existe gente querendo simplesmente ser aceita, existe gente querendo ficar rico, existe gente querendo melhorar de vida, existe gente querendo conhecer gente, existe gente que encontrou Jesus no meio desse bolo todo. A igreja, ela está dentro da igreja. A igreja verdadeira, ela existe, ela está dentro da igreja. Eu sei que as pessoas tentam, e não só em religião. Eu mesmo tentei nas drogas. Eu tentei em satisfazer meus prazeres, eu tentei, talvez realizando meus sonhos de adolescente, eu tentei de várias outras formas que não religião. Na real, está todo mundo tentando. Tem gente que tenta na área profissional, tem gente que tenta simplesmente na área afetiva, tem gente que tenta buscando numa religião. Eu só posso falar por mim, eu encontrei em Deus, nele. Eu tive experiências com Deus antes de conhecer a igreja, antes de conhecer a religião. Gente cheia dele, esteve na minha casa, compartilhando a palavra comigo, e foi ali que eu tive os meus primeiros encontros com Deus, as minhas primeiras experiências. Enfim, depois disso eu fui conhecer a igreja. Então eu creio que isso, de certa forma, me protegeu, porque eu conheci a essência antes de conhecer a instituição. Não é que a instituição é falha, mas existem falhas. Onde tiver gente vai ter falha. Dentro dessa sala aqui está cheia de falha, é que só temos 5 de nós. Se a gente andar junto por um mês, fechado aqui dentro, a gente só vai ver as falhas uns dos outros. Onde tiver gente, vai ter falha. E na igreja não é diferente. Mas eu preciso desenvolver a habilidade de enxergar Deus através de qualquer nuvem de falhas. E isso me faz permanecer. Ele não falha. Para você, Deus, assim, não tendo religião, a disciplina, ela é importante, assim? Você acha, tipo, a disciplina, fazer certos sacrifícios, assim, deixar de fazer algumas coisas que você não fazia antes? Ou, por exemplo, tem gente que, por exemplo, padres, assim, que optam pelo celibato, tem budistas que vão lá pro Tibete, sabe, entende? Você acha que a disciplina, ela ajuda você a se salvar, assim, quando as pessoas, ser uma pessoa mais feliz? Quem salva é Jesus, salvação nele. Mas eu entendo o que você quer dizer. A gente precisa entender que existem coisas que são medidas. Tipo assim, tem coisas que talvez sejam votos. E isso não diz que quem faz o voto e quem não faz, um está certo ou outro está errado. Existem votos. Tipo, se por exemplo, eu decidi, digamos, se eu decidi perder peso, então eu vou tomar algumas medidas que me façam alcançar o meu objetivo. E não significa que comer de tudo que os caras estão comendo ali esteja errado. Eu escolhi não comer porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu tenho um caminho para chegar até ali e eu creio que é dessa forma. Tem gente que, tem gente que não come carne, tem gente que vai para o monte,
De tempos em tempos eu me consagro. A gente é uma parte da vida cristã a oração e o jejum, porque a gente entende que dessa forma a gente se consagra. Não é uma coisa tipo o Ramadã, aquele mês que todo mundo está obrigado a fazer. Não, às vezes eu me sinto movido pelo Espírito para jejuar, porque eu sinto que eu preciso de ter tempos a mais com Deus. Então assim, a gente entende que, cara, se separar para Deus é válido. Que qualquer coisa que eu deixar por Ele, para você pode... se eu deixar, por exemplo, de fazer tatuagem por Deus, não é porque a Bíblia me disse para não fazer tatuagem, não. Eu escolhi uma coisa que eu gostava muito, eu tirei ela para que Ele possa ocupar esse espaço. Eu estou dizendo para Ele, eu tinha prazer nisso, mas eu quero ter mais prazer em Ti do que nisso que eu tinha. Então é uma escolha, é minha, não é uma coisa, um dogma ou uma liturgia religiosa. Simplesmente a gente precisa entender uma coisa que as Escrituras dizem, que onde o Espírito está, ali a liberdade. E a gente às vezes confunde, porque talvez as pessoas que não conhecem a Deus sejam mais religiosas do que quem conhece. Tipo, acha que se for para a igreja eu não posso fazer isso, eu não posso pegar aquilo. A mentalidade religiosa já está nelas antes de entrar na igreja. A Bíblia diz que onde o Espírito está, ali a liberdade. E talvez é só uma forma de pensar diferente. Liberdade para fazer tudo o que quiser ou liberdade para escolher o que quer? Porque se eu escolho o que eu quero, eu vou dizer mais não do que sim. Se eu vou sentar numa mesa ali para comer, tem um buffet, tem 500 tipos de comida. Se eu comer de tudo porque eu posso, eu não escolhi nada. Então, se eu for escolher, eu posso comer 50 pratos. Eu quero esse, porque eu sou livre para escolher esse. Então, eu disse muito mais não do que sim. Não com o peso de eu não posso, não vou para o inferno. É simplesmente com a liberdade de, cara, é isso que eu quero, eu sei o que eu quero e é por aqui que eu vou. Uma coisa que você falou é a respeito da interpretação que algumas igrejas têm, que talvez não vão pelo caminho que você considera ideal. A gente tem visto muito crescimento de certas animosidades com relação a correntes religiosas diferentes hoje em dia. Assim. Qual que é o caminho que você considera para que haja uma convivência de respeito, uma convivência de Cara, assim? Eu creio que assim, eu não posso falar por outras crenças, porque, enfim, não são as que eu tenho, eu não posso falar por outras, eu posso falar por mim. Independente dos costumes de pessoas, eu tenho um mandamento do meu Senhor: amar a Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo. Então tem uma lei que o meu Deus me deu, que eu devo amar o próximo. Não é uma opção, é um mandamento. Eu creio que se a igreja entender esse mandamento, não significa de esconder a verdade ou de, tipo assim, dizer que não, tudo é bonito. Não, cara. Eu creio que um dos maiores gestos de amor que eu posso ter para alguém que eu amo é falar para essa pessoa a verdade, sabe? A gente vê, por exemplo, a gente não pode esquecer o cenário político da nossa nação, que é um país comunista disfarçado de democracia. E num cenário comunista, como que a gente já vive no Brasil, o governo sempre coloca eles e nós, esses contra aqueles, os ricos contra os pobres, tipo os negros contra os brancos, os do sul contra os do nordeste. A gente já vê tudo isso acontecendo na nação. E surgiu dois times, a igreja contra os homossexuais. E eu acho engraçado porque a única instituição que acredita que o homossexual pode mudar é a igreja. E as igrejas estão cheias de homossexuais chegando. É interessante falar que nem todo homossexual é um militante gay. E nem todo pastor é um militante evangélico. Que a realidade do que eu vejo dentro das igrejas é que está cheio. Eu tenho muitos amigos meus, pastores, que foram homossexuais. Casados com mulheres que foram homossexuais também. E hoje têm família e são felizes assim. Pessoas podem mudar. Então, assim, essa animosidade, eu creio que é muito mais um cenário político que a gente já vive na nossa nação do que uma realidade. Sim, se eu amo meu filho, por exemplo, eu vou corrigir o meu filho. Se eu amo meu amigo, eu vejo ele errando, eu vou corrigir o meu amigo de acordo com aquilo que eu creio que é verdade, que por experiência me fez bem. Ainda que eu não concorde comigo, eu estou querendo o bem do meu amigo. Tipo, se eu vejo um amigo meu, por exemplo, traindo a esposa,
Por mais que ele esteja apaixonado por outra mulher, de acordo com a minha experiência, com o que eu creio por verdade, eu vou dizer para esse cara que ele está errado. Não significa que eu sou contra ele, não significa que eu não o aceito. Significa que por ser o amigo dele e por ter um mandamento do meu Senhor de amar o próximo como a mim mesmo, eu gostaria de fazer para ele o que eu queria que fizessem para mim. Me falassem a verdade, para que eu pudesse lutar por aquilo que vale a pena lutar. Esse pequeno comentário do nosso amigo Rodolfo, para alguns é muito polêmico, mas é verdadeiro. E gostaria também de chamar nosso amigo ali a subir o palco no lugar, Alex Otto. Isso aí, galera, para o primeiro convidado que eu queria apresentar é o Felipe Falcão, Lipão, para alguns, que é fundador da Igreja Ondadora, bacharel em Teologia, converteu-se aos 16 e aos 17, junto com outros amigos, iniciou a Ondadora, com o objetivo de assumir a responsabilidade de ter uma igreja para o jovem de hoje em dia. Boa noite, Lipão. Tudo bom? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, de lá de Joinville. E, na minha opinião, a respeito desse tema, acho que é um tema muito importante para se analisar e estudar dentro das universidades. E, na verdade, deveria ser um assunto que a sociedade deveria debater mais a respeito. Diferenciar o que é religião do que é fé. Por quê? Porque existe a fé que deu origem às religiões, mas no início de tudo ela era simplesmente uma fé, um firme fundamento das coisas que não se veem. E se tratando de fé, todo ser humano é munido de fé, em todos os aspectos da sua vida. E alguns reservam fé a respeito de um carro que vai comprar, outros reservam fé a respeito do relacionamento onde eles vão entrar, e outros reservam fé em relação a Deus, a eternidade e assim por diante. Como eu tenho a minha fé dada a Jesus Cristo, eu creio que Jesus de fato pode salvar o homem. Por que eu creio nisso? Porque primeiro eu sou uma dessas pessoas que mudou seu comportamento social. É bem provável que hoje, eu tenho 26 anos, provavelmente hoje estaria em alguma cadeia ou morto. E a minha conversão aos 17 anos mudou drasticamente a minha rota e para onde eu estava indo. Se tratando desse aspecto de salvação, até para explanar melhor sobre isso, eu acho que muitos têm uma opinião muito limitada e superficial do que é salvação. Quando você ouve a palavra salvação, de maneira bem popular, as pessoas já remetem isso a algo como tipo, não vou para o inferno. Mas Jesus, ele iniciou uma salvação que começava aqui, enfim, para o próximo de maneira diferente. Então, até que ponto a religião salva? E eu não acredito que a religião possa fazer nada pelo homem, porque a religião é o esforço do homem de chegar até Deus. Mas a fé sim, ela pode salvar. E a fé em Cristo nos salva, inclusive da religião, aonde a gente começa a olhar para o ser humano de maneira diferente. A religião, ela faz guerra, ela fez guerra, a religião mata e matou e continua matando e continua deixando as pessoas de lado, mas a fé genuína em Jesus aproxima as pessoas de outras pessoas. Eu digo isso por quê? Porque eu era um ser humano extremamente egoísta e hoje, aos 26 anos, eu sou pastor de uma igreja e me relaciono com todo tipo de gente. Coisas que aos meus 16 anos eu não queria me relacionar. Por exemplo, aos meus 16 anos, sem me converter a Cristo, participante de uma religião cristã, eu era preconceituoso em relação aos homossexuais, eu não me relacionava e não queria me relacionar com eles. E hoje, enfim, a minha igreja está cheio de pessoas que têm, enfim, lutado contra isso e outras que não, que estão lá, acreditam em Cristo e, enfim, estão lá no nosso meio. Enfim, todo tipo de gente. Então, sim, a fé me aproximou ainda mais das pessoas. Por isso que eu penso que, de fato, a religião limita, mas a fé não, a fé ela salva. Do início até o fim. Obrigado, Lipão, depois de falar assim. Também gostaria de apresentar a nossa psicóloga da mesa e única mulher ali, Kita Pinotti. E ela, como já falei, é psicóloga,
especialista em Psicologia Clínica e Religião Oriental e Ocidental pelo Instituto de Psicologia e Religião. Boa noite. Boa noite. Na realidade, eu sou especialista em Psicologia Analítica, que foi a linha que eu, na realidade, me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a linha, eu estudo Jung há muitos anos, e foi, para mim, a única linha de psicologia que ia além de uma questão puramente egóica, né? Que, como você falou, a questão do ego. A psicologia analítica acredita, só rapidinho, que existe todo mundo conhece, um ego na consciência, e existe um inconsciente, que o Jung falou do inconsciente coletivo. Só que neste inconsciente coletivo existe um centro, que para nós é chamado de self, que é o que regula a consciência e a inconsciência. O que o Jung, dentro da teoria dele, foi o mais importante, que eu acho que ele na obra dele ficou? A questão do processo de individuação, que não é nada além de você voltar para o seu centro. Que não deixa de ser muito diferente de nenhuma busca religiosa de qualquer religião aqui. Você ser quem você é. Para o Jung, o ego se forma a partir do self, e na segunda metade da vida, dependendo de quando ela começa, pode ser na adolescência, pode ser no começo da vida adulta, a gente volta para esse self, se torna quem a gente realmente é. E o que a gente percebe é assim, quanto mais longe a gente está do próprio caminho, que é individual, mais doente a gente fica. Mais doloroso a gente fica, mais doente a gente fica, inclusive fisicamente, e mais triste a gente fica. Por isso que a gente vê que nas questões das conversões existe uma felicidade muito genuína. Porque quanto mais próximo você está do centro, quanto mais próximo você está dessa imagem de Deus, e uma coisa eu achei lindíssima, que um professor da pós falou para a gente, que o self seria a marca de Deus na alma humana. Então, na realidade, independente da religião que você siga, essa postura da gente diante do luminoso, do divino e do que a gente não consegue entender e não consegue explicar, tem que ter uma mudança de ego. Se não existir uma mudança de ego, não é religião, não tem a ver com o que a gente está conversando. Então, sempre existem dois centros, entre aspas. Esse centro, esse self, que é o que regula, e regula também esse ego, que tem que lidar com essas questões da vida, que você tem que trabalhar, você tem que crescer, tem que escolher, tem que descobrir quem você é. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente descobrir quem a gente é. E isso é uma atitude religiosa no sentido de se perceber diante de coisas que a gente não explica e não tem controle. Acho que basicamente a psicologia analítica é essa. Fala sobre isso. E uma outra questão que o Rodolfo falou, que eu acho importantíssima, é essa questão do uso de drogas, né? Por que as pessoas buscam drogas? Legal, mas não é só isso. Existe uma necessidade na alma humana de buscar o que está além do ego. Então, muitas vezes, o uso de drogas alucinógenas, você tem experiências de epifania, experiência religiosa. Por quê? Porque essa ligação está sendo feita. Só que eu acho que o preço que você paga é muito caro. Né? Como se diz, você pode, daqui a 6 anos, não saber onde é que você vai estar. E essa ligação acaba não se mantendo. Este é o grande problema. Pedagogo, cientista político, diplomata, integrante da comunidade palestina no Brasil, praticante do islamismo já. Boa noite. Boa noite. Eu não sou diplomata. Ainda bem. E eu também não sou da comunidade palestina, porque nós não temos comunidade palestina aqui em Curitiba. Tem só 2 famílias. Temos uma comunidade muçulmana, né? E temos a grande maioria são libaneses. Então, meus pais são libaneses. Mas me vejo brasileiro, nasci no Brasil, obviamente. Penso em português, não tenho como não ser brasileiro. Bom, boa noite a todos. Estamos com sono. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Henrico, pessoal aqui da UTET. Boa noite à mesa. É uma alegria
está falando sobre religião, que é um tema que ou as pessoas têm medo de dizer, ou tem aquela vontade de converter o outro, né? Então, discutir academicamente religião é extremamente necessário nos dias de hoje, onde quanto mais afastamento nós temos das pessoas e suas religiões, maior é o ressaio social que a gente vê no meio social dessa falta. Então tem que ter coragem para discutir religião, academicamente dizendo. Então, meu agradecimento e as minhas parabenizações, porque os eventos tendem a uma religião só, ou tendem a ter quase uma pregação, né? Então discutir academicamente é necessário. E como muçulmano, falar às pessoas do jornalismo é muito interessante, uma vez de que a visão que se tem do Islã no mundo, muitas vezes é a visão que a mídia traz do islamismo, né? Então tem aquela visão massificada da comunidade muçulmana quando ocorre um caso isolado, né? Um exemplo agora, esses tempos houve um homicídio na Bélgica, a notícia que sai na Bélgica em todo mundo é um muçulmano matou o fulano. Agora, quando tiver essa onda de violência no Rio de Janeiro, ninguém fala cristãos matam tanto. Não precisa, né? Quando o Henry Sobel roubou não sei o quê, o cara não fala, o rabino, não. Então parece que é parece não, né? O Henry Cata e outros teóricos da linguística, o próprio Chomsky, né, trabalha muito a questão da linguagem midiática contra certos nichos orientais, aí incluindo nesse conceito oriental, ocidental, que é um conceito pífio, a questão do islamismo. Quantos aqui leram o Alcorão? Olha que beleza. Olha que beleza. Pouquíssimas vezes houve atrito entre essas duas religiões. E quanto ao judaísmo, até a criação do Estado de Israel, que foi no século passado, nunca havia tido atrito significativo entre muçulmanos e judeus. Então há muito mais o que nos une do que o que nos diverge, do que nos separa. O islamismo, como eu dizia, não é apenas um nicho de crença. Ele implica no ordenamento social, no ordenamento econômico, no ordenamento jurídico, no ordenamento acadêmico daqueles seus adeptos e, quando instaurado como uma religião de uma nação, dentro do regulamento de toda essa nação. Aí eu peço para que vocês descolhem aquele diário do Estado Islâmico atual, que não tem nada a ver com o que o islamismo prega, absolutamente nada a ver, tá? Ou com aqueles exemplos de governos árabes. Né? Hoje nós costumamos dizer que não existe nenhum governo muçulmano no mundo, porque todos eles têm um alinhamento ideológico e não puramente muçulmano. Então existe o que o islamismo prega, e que seria aquilo que existiu até o século 8 ou 9 talvez, e o que hoje são esses recortes de 26 nações que se dizem muçulmanas. Como o islamismo ele tenta implicar mais do que uma religião, mais um regulamento social, ele por si só age como um Estado. Então veja só, todos nós que temos força individual, todos nós que temos uma força pessoal e uma força até coletiva, quando nós, no pacto social, né, o famoso pacto social, quando nós concordamos em ter uma sociedade e criamos essa ficção leviatã, que é o Estado, nós abrimos mão da nossa força individual e contratamos ao Estado, passamos ao Estado esse monopólio do uso da força. Eu não posso matar ninguém, mas o Estado pode matar alguém para proteger o meio social, né, dentro das regulações do Estado. Da mesma forma, a religião islâmica implica de que eu tenho que ter uma diminuição das minhas pulsões, uma diminuição da minha excessiva liberdade para que eu tenha uma convivência coletiva, né? Lembrando que essa ideia do coletivo, dessa ideia de Estado, no islamismo é muito anterior ao mundo ocidental. Lembremos-nos nós que a primeira eleição onde mulheres votaram na história da humanidade foi no Califado Islâmico, no ano 635 depois de Cristo, quando a primeira nação ocidental que votou foi a Nova Zelândia em 1878. O Brasil há menos de 100 anos. Né? Quanto às liberdades intelectuais, o islamismo, até para que eu seja breve agora, foi, e nós muçulmanos temos com orgulho um estandarte de dizer que se hoje estamos dentro de uma academia, dentro de uma universidade, é porque uma mulher negra chamada Fatima al-Firhi, no início do século VII, criou a primeira universidade do mundo. A primeira universidade do mundo é a Universidade de Tunis, chamada Az-Zaytun,
que era uma escola de colação de grau. Fátima al-Firhi, com o dinheiro do seu pai, ela herdou uma grande fortuna, ela criou uma madrasa, que é uma escola perto de uma mesquita, e chamou os maiores intelectuais do universo conhecido, por isso universidade. E criou e fez no Marrocos a primeira universidade do mundo com liberdade de pensamento. Inclusive aqueles que tinham um pensamento contrário àquilo que o islamismo pregava. Muitos judeus lecionaram nas universidades islâmicas. Quando os muçulmanos foram à Europa, em Toledo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros grandes nomes da escolástica da igreja estudaram com professores muçulmanos nesse formato acadêmico. 600 anos depois, a Europa teve sua primeira universidade. Então, temos que, primeiramente, descolar aquela ideia daquele islamismo que a mídia nos passa. Que se o islamismo, que é a maior religião do mundo hoje, pregasse tudo aquilo que prega a mídia, não existia mais mundo hoje. Não tinha mais casa de pé. E depois pensarmos de que o islamismo, na sua essência, ele prega a paz. A palavra Islam significa submissão total e voluntária à vontade de Deus. Esse rapaz que falou aqui na gravação soltou uma presepada, né? Que o Ramadã obrigatório, ele próprio também não leu o Alcorão, não é só a exclusividade da gente. Ele próprio não conhece. Bom, estou aberto às considerações, às perguntas de vocês. Obrigado pela atenção. A mesa, a presença de Jubal Sérgio. Ele é especialista em psicologia analítica e religião oriental e ocidental, estudioso das artes da sabedoria do Oriente. Boa noite, irmão. Boa noite. Acho que eu talvez faça uma voz um pouco diferente das demais, porque eu falo do budismo. Budismo, para começar, a gente já tem dificuldade de dizer uma religião. É considerado uma religião, mas na verdade é um caminho, é uma disposição interna. Então, quando se pergunta, religião salva ou limita? A gente começa se perguntando o que é salvar, o que é limitar. Cada um faz o seu caminho. Não é a igreja quem faz. A igreja somos nós. Dentro, nós temos uma busca interna. Essa busca se apresenta como inquietações, problemas, limitações. E a gente tenta solucionar esse vazio que está dentro de nós. Jung foi muito feliz quando percebeu que há uma necessidade, vamos usar a palavra Deus, dentro de todos nós. Em todas as épocas, em todos os lugares, sempre o homem criou um contato com Deus. Ele estabeleceu esse vínculo, criou uma religião, ele passou a vivenciar esse luminoso que fazia falta dentro dele. Então, antes de tudo, a gente criou um Deus. Se um Deus nos criou, já é uma outra história. Mas a gente criou um Deus. Cada um que buscou uma religião estava buscando uma resposta para si mesmo. Então, quando as pessoas buscam uma igreja, através da meditação, que é um dos métodos de trabalho, a gente tenta entender que não somos o nosso próprio pensamento. Começa por aí. A gente tem na cabeça da gente muitas vozes, e essas vozes dizem coisas absolutamente antagônicas. Faça isso, não faça aquilo. A gente está o tempo inteiro trabalhando num estado quase de inconsciência. Então, o trabalho é de encontrar a si mesmo. Essa busca de si mesmo, esse self, como disse a Rita, é a imago Dei, é a própria visão de Deus que a gente tem. Isso a gente trabalha. Então, pelo budismo, a gente entende que há um Buda dentro de todos nós, é um diamante, que somos, na verdade, pedras brutas que precisamos trabalhar, polir isso. É essa viagem de retorno a esse centro, essa imago Dei. Né? No budismo não existe conversão, não há necessidade de conversão. Você pode continuar sendo cristão, muçulmano, pode ser budista. Não há nenhuma limitação. Ou seja, você não tem que abdicar de uma coisa para assumir outra. Então, por isso, talvez ela possa ser vista como um código de ética, como um sistema de trabalho, uma filosofia de vida. Então, o budismo é muito mais prática do que qualquer outra coisa. Quando você decide ser budista, você não ingressa em uma igreja. Não existe uma igreja propriamente dita. Você passa a fazer um trabalho que é com
alguém que tem capacidade, é um professor de Dharma, ou é um monge, alguém que tem condições de te orientar. Mas quem vai fazer o trabalho é você. Ou seja, você vai ter que estar o tempo inteiro tentando se entender, observando quais são as suas necessidades, porque a gente vive, na verdade, uma vida de ilusão. A gente está o tempo inteiro acreditando numa história que nunca foi verdade. A gente passa a vida iludido, buscando coisas que não nos satisfazem. Então, para trabalhar essa ilusão, a gente tem que ter choques de realidade. A meditação é um trabalho de você juntar pensamento, corpo, sentimento. Então, esse é o trabalho que o budismo faz. Então, quem consegue, através do budismo, sair, por exemplo, do vício ou resolver outro tipo de situação qualquer, não foi o budismo que fez, foi a pessoa que fez usando uma técnica, uma ferramenta, uma disponibilidade que o budismo apresentou. Então, é cada um realmente que faz o seu caminho. O budismo incentiva isso, né? A gente vive basicamente em algumas coisas que nos prendem. Ou a gente está numa aversão. Vocês conhecem pessoas que o tempo inteiro nada está bom, nada está certo. Essas são as pessoas que vão para uma religião e a religião não é boa, o padre, o pastor, o monge não era legal, né? É um processo de aversão. Ou a gente está num processo, por exemplo, de apego. A gente quer tudo. 500 coisas para comer, falou o vídeo, eu quero as 500, eu quero ser feliz, eu quero ser rico, eu quero ser bonito, eu quero... Você passa uma vida inteira buscando uma coisa que você não vai se resolver. Você pode ser lindo, rico, e não vai estar legal. Um belo dia você descobre que a casa caiu e você talvez vai buscar droga, porque você quer ser feliz, né? Então o budismo trabalha, primeiro, essa questão de que a gente enfrenta na vida inúmeras dificuldades, sofrimentos, que não tem como. Nascer um sofrimento, crescer um sofrimento, passar pela adolescência, enfim, são momentos difíceis que a gente tem que encarar. Mas a gente tem que ter uma clareza. Então, Buda quer dizer iluminado. O Buda não é um Deus. O Buda não é uma figura a qual a gente se curva e faz vênias. Não. Buda quer dizer, por simplesmente, iluminado. Então, a possibilidade de cada um de se iluminar, e essa iluminação não é se tornar um santo, um anjo, é você se conhecer. Você se conhecer e ter ferramenta para trabalhar com você. E em trabalhando, sim, você percebe que a bebida não está te fazendo bem, por exemplo. Você pode descobrir que você prefere ser vegetariano, porque tem uma questão que você não está mais concordando em matar para comer, né? Então, é um trabalho que você mesmo faz. O budismo é isso. Então, o meu ponto de vista é esse. Fico muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar um pouco disso, e também estou à disposição para o que quiserem perguntar. Eu sei que o budismo não é tão conhecido assim. 7% da população mundial é budista. No Brasil, 200 e poucos mil pessoas são budistas. Então eu agradeço e fico à disposição. Obrigado. Consegue perceber a diversidade, né, que tem na nossa mesa, e é esse exatamente o contraste que a gente queria fazer. E também a gente tem a honra, né, de ter o irmão Lourenço à mesa. Ele é líder espiritual franciscano, que atua em várias casas de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Boa noite, irmão Lourenço. Boa noite, é uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite, à mesa, aos alunos da faculdade. Eu ficava ouvindo aqui os meus amigos falando, né, cada uma com a sua crença, né, com a sua visão, e ficava pensando assim, como religioso, né, em uma espiritualidade franciscana, e como a religião, de uma certa forma, ela tem uma participação ativa na vida do indivíduo, né? Eu trabalho com pessoas hoje, essas pessoas que estão aí, que estão de vulnerabilidade social. E ficava me perguntando no âmbito mais carismático, quanto a religião ela é importante na vida do ser humano, do indivíduo, né? Querendo ou não queremos, nós temos esse self, né? Essa presença, né, do Criador, como vai dizer Viktor Frankl, né? Um ser superior a crer. Nós acreditamos
nisso, né? E olhando para esse lado carismático da espiritualidade franciscana que nós desenvolvemos, eu olhava assim, pelo perfil, o trabalho que se desenvolve hoje, principalmente essas pessoas na inclusão social, né? Todos nós sabemos aqui quantas pessoas, né, não recebem uma educação, um carinho, um amor de pais e familiares, né? E o que resta a essas pessoas a não ser o abandono, a dor, a solidão. A religião normalmente traz para essas pessoas excluídas um convívio social e sadio. Olhando assim para o perfil de acolhimento da minha casa, né? Onde nós possibilitamos a essa pessoa, né, um lar, um ambiente onde ele se aceita, é amado, né? Tem pessoas em volta ao seu redor, queira ou não queira, casas terapêuticas, casas de acolhimento, ela oferece a essas pessoas, né, um convívio social, onde ele faz amigos, onde ele tem a possibilidade de interagir socialmente e conhecer outras pessoas. Esse tipo de coisa que falta bastante hoje em dia, pois praticamente não existe lugares onde pessoas de todas as idades possam se encontrar. Hoje a gente vê um mundo muito virtual, né? Onde a gente tem esse contato muito virtual, mas dificilmente hoje tem pessoas que têm uma relação social de poder falar eu te amo e ter a mesma reciprocidade de tocar, de abraçar, de sentir o outro. Hoje o mundo está muito virtual, né? Por isso as pessoas estão cada vez mais ficando talvez mais individualista, né? Mais egocentrista, voltando para si mesmo. E inconscientemente ou conscientemente essas pessoas estão desenvolvendo uma doença, seja ela psicológica, seja ela física, né? Porque a gente precisa de ressocializar, a gente precisa do outro, né? Isso vai dizer também o Frankl, né? Quando ele diz que há 3 coisas que dão sentido à vida do homem. Primeiro ele cita um ser superior a crer, né? Algo a se construir e uma pessoa a se amar. Então eu não sou mais eu tenho outro, eu não estou sozinho, né? De uma certa forma, isso é uma relação saudável, né? Positiva na vida do ser humano. Nós somos criados para viver socialmente, né? E ficava pensando em outras situações também, né? O freio contra a criminalidade, que a religião pode oferecer à pessoa, né? Inúmeras pessoas hoje deixam drogas, os vícios, o mundo do crime, da prostituição, da vida desregrada, a viver de acordo com os propósitos de uma religião, como nós ouvimos aqui no nosso amigo, a partir, né, de um ser superior, ele se converteu e ele tem algo a seguir. Quantos jovens deixam a droga, a vida promíscua, a vida, né, e passa a partir daí, através de uma religião, ser ajudado, né? Isso é fato, isso é real, né? Isso está aí na sociedade, né? Então isso é muito positivo também, né? A religião ela pode oferecer isso às pessoas, não importa qual seja a crença, né? Todos hoje buscam ajudar o seu próximo. Isso eu falo do âmbito mais carismático. Em todas as outras situações, a formação moral do indivíduo, existem pessoas, especialmente crianças e adolescentes, que nunca receberam educação doméstica, que seus pais os abandonaram nas ruas, que não tiveram ninguém para ensiná-las a diferenciar o certo ou errado, ou que vivem no mais absoluto, vale tudo moral. Muitas dessas pessoas simplesmente são esquecidas pela sociedade e vivem na total marginalidade da desesperança. A religião, nesse aspecto, serve para ensinar o que é certo e errado. Então, de uma certa forma, a religião ela influencia na vida da pessoa. Isso é algo também muito positivo para todas as situações da pessoa. No âmbito da felicidade, existem pessoas que entram em êxtase espiritual por entrar em encontro com o seu superior, se sente uma satisfação boa, outros choram, outros se abraçam, outros se confraternizam, ficam felizes, porque algo ele encontrou consigo mesmo. Algo que a droga, o álcool, o dinheiro, o poder, enfim, todas as outras coisas não preenchem, mas somente esse ser superior, que é Deus, que está
no centro do coração do homem, como vai dizer Nietzsche, né? No coração do homem há um buraco que somente Deus pode preencher. Então isso, todos nós, de uma certa forma, buscamos esse ser superior. Não mesmo. Também temos a nossa mesa, pastor Eloil da Silva, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede em Araucária. E antes da gente começar, a gente estava conversando. Desde 51, na verdade, quando nasceu, já nasceu no berço evangélico. Boa noite. Boa noite a todos. É um privilégio estar junto com vocês aqui. Eu quero agradecer o convite, a mesa e esse belo trabalho que vocês estão fazendo aqui. É muito importante. É a primeira vez, eu às vezes falo em meios políticos, né? Quando nos chamam, né? Nós queremos dar o nosso parecer. Eu não posso falar de religião A, nem B, nem C, porque eu já nasci num lar evangélico, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, meus pais já eram, então eu me criei, e aos meus 64 anos ainda estou nela, né? Mas há 10 anos só que sou pastor, né? Comecei a trabalhar com jovens na igreja, foi o primeiro cargo que foi me confiado, né? E eu estou vendo aqui um público jovem, né? Fico feliz, me sinto, parabéns, certo, realizado estar no meio de um grupo jovem, né? Penso que até seja o mais idoso aqui, né? Com 64 anos, né? E digo para vocês, trabalhei com jovens na igreja, sendo coordenador de jovens na igreja, tanto eu como a minha esposa, né? Que não está presente, que nós pensemos que seria só para mim, no caso, no convite, né? Senão ela estaria comigo também, né? Nós estamos casados há 43 anos, fazemos em julho, né? Temos 3 filhos. Mas para dizer para vocês, eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus há 10 anos e sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus em Araucária, né? Como pastor auxiliar. O que é um pastor auxiliar? Pastor auxiliar é aquele pastor que está sempre na dependência do seu presidente. Quando o presidente manda para uma congregação, dirigir a congregação, eu estou lá para fazer. E não por salário. Eu trabalho voluntário, porque sou aposentado, né? E a aposentadoria veio da empresa. Eu trabalhava em metalúrgico, toda a vida fui metalúrgico, desde quando vim do interior, em 79, né? E hoje está fazendo 36 anos que eu cheguei aqui em Curitiba, né? Na cidade de Guaiporã, na Zona Centro Vaginal. E, como nossos amigos já falaram aqui, eu quero dizer para vocês que religião vem do significado religar. E religar é o quê? É uma coisa que foi desligada. No passado, nossos pais, lá, começando por Adão e Eva, eles pecaram e se desligaram de Deus. Então, há uma necessidade da religião. Na religião é mais fácil de você encontrar Deus. Eu não sei se vocês vão me entender, porque eu sou acostumado a falar em igreja, né, irmão? Amigos? Então, eu falo irmãos, né? Somos irmãos em Cristo, né? Aqui não tem esse negócio de eu sou da Assembleia de Deus, eu não sou irmão. Não, nós somos todos irmãos. E se considerássemos todos nós irmãos na face da terra, não havia o que há de desgraça no mundo, o que nós vemos. Trabalhamos com drogados, recuperação de drogados, né? Nas igrejas vai muito esse tipo de coisa para pastores, evangelistas e os demais que trabalham. Então eu, com a juventude, trabalhei nesse sentido, né? Então eu costumo mais pregar, né, dentro da igreja do que uma palestra igual essa aqui. Mas digo para vocês que religar aquilo que está desligado é muito importante para a religião, dizer religião para religar. E a igreja, seja qual ela for, eu não prego praga de igreja. Tá? Eu já falo assim, que se placa fosse boa, ficava por lá de dentro. Mas a placa já fica lá de fora, tomando chuva e sol, e vai apodrecer, enferrujar, se brincar o corpo cai. Se a igreja não é. Então, eu digo para vocês que então a placa de igreja não salva ninguém. O único que pode salvar é Jesus. E é o único que pode dar condições para você superar aquilo que você não tem condições, né? É Jesus. É o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse pode mudar a vida do ser humano. Aí você fala assim, mas eu nasceu num lar evangélico. Ele não fez nada de errado. Não, mentira, né? Não posso dizer isso. Não posso. Há uns 13 anos, eu saí, não totalmente da igreja,
mas me cansei de dizer algumas coisas que não eram corretas, porque eu fui ensinado, né, pela minha mãe. Meu pai já era mais voltado para o outro lado, né? Mas a minha mãe sempre me conduziu à igreja. Meu pai levava para outros lugares terríveis, que não vou nem citar o homem aqui. Para onde meu pai me levou, sabe? E ele me ensinou uma coisa terrível, que se eu fosse seguir o que meu pai falou, eu estaria morto. Porque ele falou assim, que um homem não pode se dobrar, tinha que morrer em pé. E nos ensinou a tirar bem, bater facão, que é lá na roça da facão, hoje pode ser espada. Meu pai fazia de madeira um facão para mim, por meu irmão fazia nós bater facão um por outro para lutar. Era esse o ensinamento do meu pai. Ler quase que nada naquele tempo, viu? Se nós vamos estar aqui em Curitiba, né? Mas temos um pouquinho lá. Então, eu me dedico primeiramente a Deus, segundo a minha família, e em terceiro lugar a minha igreja. E em quarto lugar o meu ministério de pastor. Pastor, obrigado. Enquanto por esse breve comentário, a gente vai fazer umas perguntas. Agora eu queria chamar também e apresentar Alex Soto. É vocalista de uma banda de rock. Integrante do Instituto Não Governamental AnimaSIC, né, que difune um trabalho com arte e cultura no bairro. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Aí, agradecer a mesa, uma mesa fantástica, é um prazer muito grande estar com a mesa assim, estar do lado de um irmão franciscano. Até a gente mais calmo, né? Na verdade, a ideia é você tentar quebrar um pouco de paradigma e quebrar um pouco de estereótipo. Então, só que o fato de eu chegar atrasado já não quebra, que eu já passo a ideia de um ateu revoltadão. Então eu comecei errado, mas tudo bem. A gente vai reconhecer também. Mas a ideia é tentar quebrar um pouco os estereótipos. Então você tem aqui um pastor tatuado, muito bacana. Você tem aqui eu tenho mais cara de muçulmano do que ele. A ideia é tentar quebrar esses estereótipos mesmo. E a gente tentar dialogar nessa questão da religião ou não religião, Deus ou não Deus, se tem fé ou se não tem fé. A ideia é a gente tentar dialogar, que isso não é o mais importante. O mais importante para a gente viver em sociedade, no momento em que a gente vive no estado laico, teoricamente é laico. Não sei se na prática, quer dizer, eu posso falar na prática que o estado não é laico, ele não funciona. A laicidade no Brasil ela não funciona. Aqui na mesa está funcionando. É muito legal chamar um ateu para compor uma mesa que está discutindo religião. Já é um passo muito grande. A gente está avançando longamente aqui. Então a mesa já está de parabéns, né? De abrir esse espaço. Mas a gente tentar começar a discutir qual que é o processo de construção coletiva que a gente quer fazer. Né? A gente tem alguns processos que são muito legais. No meio evangélico a gente tem aí a missão integral, né? Que é um negócio fantástico. Quem conhece, quem não conhece, procura conhecer, que é muito interessante. No meio católico a gente tem a teologia da libertação, que é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de experimentar e de conhecer, é um processo de criação coletiva. A gente sai um pouco dessa história de a minha relação pessoal, né? A gente sai um pouco desse individualismo e tenta pensar uma prática um pouco mais coletiva. O que a gente pode fazer em grupo? O que a gente pode sair um pouco desse nosso aquário? O que a gente pode construir em grupo? Aí fica um pouco separado o desejo ou a vontade individual de cada um, a necessidade individual de cada um, para tentar pensar o que a gente pode construir, o que a gente pode construir de sociedade, de mundo, somando a potencialidade de cada um aqui da mesa, porque a gente sempre guerreou na nossa história, porque um não concorda com o outro. Então o que eu estou sentindo na mesa aqui, a gente está tentando pensar igual. Aí não importa se um usa droga, se não porque eu não sei quem eu fui e parei de usar. É bom para você? Porque eu fui e encontrou tal coisa, foi bom para você? Que bom, que ótimo para você. Para mim é outra experiência, outra realidade, a minha vivência é outra, a minha experiência vai ser outra e vai ser tão boa quanto. É a história da casa do vizinho, para completar. É a história da casa do vizinho, a casa do cara. Eu discordo de uma série de coisas que o Rodolfo falou. Eu discordo grandemente da fala dele.
Se bem que eu peguei só metade, se eu tivesse pego inteiro, eu ia discordar ainda mais. Mas eu discordo muito da fala dele. Olha que eu já até toquei Raimundo, assim, né? Do primeiro CD. Né? Mas enfim, esse processo que a gente quer construir, que é um processo coletivo, ele vai um pouco além do que cada um deseja para si, e a gente tenta discutir aqui, que é um processo franciscano, é um processo do budismo também, de a gente tentar entender o que a gente quer construir num todo, aqui no coletivo, em grupo, com a mentalidade de todos aí. E aí agora fica aberto para as perguntas. Aí vamos... A gente já vai abrir para as perguntas, mas antes tem algumas perguntas específicas aqui que foram feitas com antecedência pelo pessoal. E, igual o pastor Eloy falou, a gente está num público jovem, né? Quem é jovem, levanta a mão. Levanta a mão. Jovens, velhos, amanhã velhos seremos. Mas a gente está num público jovem. E essa pergunta ela vai direcionar ao Felipe, que trabalha com uma igreja jovem, né, que tem uma visão um pouco diferenciada. E uma das coisas que o Rodolfo falou ali é que cada um escolhe, né, as coisas da melhor forma, como o Alex também falou, que cada um escolhe o que aparenta ser bom para você ou não. E como você analisa, né, essa busca do jovem, não só pela questão da espiritualidade em si, mas pela questão pessoal de cada um, pensada. E uma das coisas que o Rodolfo falou ali é que cada um escolhe, né, as coisas da melhor forma, como o Alex também falou, que cada um escolhe o que aparenta ser bom para você ou não. E como você analisa, né, essa busca do jovem, não só pela questão da espiritualidade em si, mas pela questão pessoal de cada um, em saber o que quer muitas vezes da vida. Né? Todo mundo está aqui, acho que todo mundo que levantou a mão que é jovem passou por uma experiência e muitas vezes não saber o que escolher. Eu vou fazer faculdade de odonto. Vou ser veterinário, muda muito rápido. Né? Então tem essa... Como você explica um pouco disso e como você enxerga a escolha do jovem hoje, não só dentro da espiritualidade. A fé cristã ela parte do princípio do livre-arbítrio. Nós cremos que Deus, quando criou Adão e Eva, deu a eles a liberdade de escolher. Exatamente por esse motivo que, de maneira figurada, existe lá no Jardim do Éden duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que indica essa liberdade que o ser humano tem. E eu acho isso muito interessante porque a fé nasce dessa premissa de que todos têm a liberdade de escolher aquilo que querem. E exatamente por isso que é um atentado à fé cristã, essa coisa meio de forçação de barra, de tentar pegar o cara por goela abaixo e enfiar algo que você crê. Então, partindo do pressuposto cristão, de fato, a gente tenta preservar a liberdade, esse ambiente de liberdade, principalmente na igreja onde eu pastoreio, esse ambiente de liberdade, onde as pessoas escolhem aquilo que elas querem fazer. Agora, existe um dilema bem grande, que daí faz parte da nossa geração, é aquele lance de escolher, mas depois não querer sofrer as consequências da sua escolha. Então, o cara escolhe ter uma relação sexual com uma menina, ela engravida, e aí agora eu levanto o acampamento e sai fora. Então a gente prega a liberdade de escolha, mas também as consequências que são sofridas, a responsabilidade delas. E a gente tenta cultivar ao máximo essa liberdade e preservar ela, até porque ela está no cerne da pregação de Cristo. Sim, obrigado. Tem mais uma. Tem mais uma pergunta aí, eu vou abrir para o pessoal. Uma pergunta para a Rita. Como que você, né, consegue explicar, ou pelo menos ter um entendimento, para passar se o ser humano em si, ele nasce com esse desejo que ele precisa ter um Deus, ou se não, ele é um ser simplesmente natural e à medida que ele cresce, esse desejo ele vai crescendo e ele é orientado pelo que as pessoas falam. Para a psicologia analítica, eu vou falar de psicologia analítica, né? Na realidade, essa
busca do divino, do luminoso, ou do que do mundo quiser, é uma busca que faz parte de um processo. Ali você começa a perceber que existe um caminho que você está trilhando desde sempre, independente de você ter consciência ou não. Quanto mais consciência você tiver, mais perto você vai estar. A gente vai abrir para as perguntas, então se você tem uma pergunta, levanta a mão e já chega o microfone na tua mão para você usar a pergunta. Eu sou cristã, eu congrego na quadrangular, também tenho tatuagem. Eu vejo que é algo que pega, tipo, a gente tem uma célula na faculdade, eu tenho do lado cristão, e eu vejo que é algo que pega muito. Tipo, meu pai, fez tatuagem, meu pai pro céu. Qual a sua visão? Infelizmente, no meio cristão evangélico, se criou uma série de costumes e usos e interpretações equivocadas da Bíblia que se perpetuaram e se foram divinizadas. E quando eu digo uma série, eu estou falando muitos costumes que as igrejas divinizaram não são provenientes do ensino da Bíblia, muito menos de Cristo. Então, olhando para esse prisma, enfim, o teu pai, ele não gosta de tatuagem. E ele usa o nome de Deus em vão, dizendo para você que é Deus que reprova isso. Eu digo por quê? Porque eu sou filho de um pastor presbiteriano, e meu pai era pastor presbiteriano, enfim, anteriormente, agora não é mais, faz algum tempo, e grande parte da vida dele, ele usou os mesmos argumentos, que Deus reprova, tal, assim por diante, até no momento onde ele caiu em si e viu que na verdade era ele que reprovava e não Deus, né? E quando ele caiu em si, aí eu me vejo de tatuagem. Quem inventou, como José Saramago fala, um instrumento de controle da igreja, o pecado? Por que existe o pecado? Se Deus deu livre-arbítrio para fazer a gente fazer o que a gente quiser, por que existe pecado? Na verdade, acho que dá para colocar, até bom para esclarecer, é interessante a pergunta. Para o ateísmo, porque o ateísmo ele acaba não tendo uma regra, então não tem como eu falar, o ateísmo pensa X coisa, entendeu? Então eu penso uma coisa, você outra, qualquer ateu, porque a gente não tem um livro, a gente não segue, entendeu? A gente não tem um livro de regra, não vai defender. Eu acredito em várias coisas. Então, mas você é ateu, acredito em muita coisa. Acredito no nosso projeto lá da Cidade Industrial, que a gente faz um trabalho muito bacana na comunidade. Eu acredito na minha família, acredito no nosso povo, acredito que a gente está aqui batalhando e está construindo, acredito nessa mesa que está todo mundo aqui de boa vontade. Então, na verdade, eu só não acredito em divindades, em deuses. Para a minha experiência pessoal, eu vejo como são mitologias. Então, tem a mitologia cristã, tem o Deus lá cristão, tem o Deus lá do Islã, então cada um tem a sua mitologia, eu acredito nas minhas coisas, para mim é uma mitologia. Respeito, claro que eu respeito, assim, né? Na nossa ONG lá a gente tem budista, que até está aqui, né? A gente tem budista, a gente tem gente de Umbanda, a gente tem pastor batista, então, quer dizer, e a gente consegue viver numa boa. O grande barato é esse, independente do que cada um acredita, é respeitar, como você falou, respeitar o limite do espaço de cada um. É isso, resumidamente. Bom, antes... Tá ligado? Oi. Não, tá ligado. Antes, só me permita uma correção. O Deus do islamismo é o mesmo Deus do cristianismo. A palavra Allah é Deus em árabe. Tanto é que os cristãos árabes se referem a Deus como Allah. Os muçulmanos preferem usar a palavra Allah do que Deus, porque a palavra Allah não permite nem flexão de gênero feminino masculino e nem plural. Então, para manter a unidade total de Deus e acima de tudo, então prefere-se usar o nome Allah. Então, é o mesmo Deus, até porque tem a mesma origem abraônica. Então, só para... Às vezes a gente acaba... né? Mas é só essa questão. Bom, o conceito do nada para o islamismo. A única religião que vê outra religião fora ela própria como divina é o islamismo. E uma outra religião vê o outro como também uma religião divina. O islamismo diz que o muçulmano que não acredita em Jesus ou que o cristianismo também é uma religião divina não é muçulmano. O muçulmano que não acredita que o judaísmo é uma religião divina com todos os seus profetas não é muçulmano. O Islã é a única religião, o muçulmano é o único
crente, adepto de uma religião, que acredita que outras religiões, além da dela, também são divinas. Estou dizendo isso dentro do conceito do monoteísmo, né? Dentro desse conceito, o nada para nós é tudo aquilo que não está adequado ou que não está encaminhado dentro do conceito ético do ser. Tudo aquilo que não está dentro do conceito ético é o nada. Não é o outro Deus, não é a outra religião, mas é aquilo que não está concernente à ética. Isso é o nada. Tem como reformular a pergunta que eu perdi o fio da meada? Na verdade é uma pergunta meio polêmica, se você não quiser responder, eu respeito com tudo. Mas é uma questão do seguinte, como eu já fui católico, né, como eu falei, e partindo da premissa do seguinte, como você citou que Deus, quando criou o paraíso, né, isso aprende no catolicismo também, quando criou o paraíso, Adão e Eva, ele deu a questão do livre-arbítrio, para o homem ser livre para fazer as suas próprias escolhas. Então você falou da questão também do aborto, né, da menina, o homem vai lá no acampamento, o menino vai lá no acampamento, faz amor com a menina, levanta o acampamento e sai fora. Ele arma o barraco. Na verdade, como Deus no catolicismo, ou Allah no islamismo, que ele falou, independente da religião, é um ser superior perante o homem, por que Deus proíbe, não que Deus, na verdade, por que existe o pecado, sendo que Deus, o maior de todos, deu livre-arbítrio para o homem fazer as suas próprias escolhas? Por que existe esse pecado? Como eu falei, José Saramago cita, o José Saramago naquele também, ele cita que o pecado é um instrumento de igreja, instrumento de controle da igreja. Então por que existe esse pecado? O pecado é justamente a escolha do homem, livre-arbítrio. Porque na fé cristã a gente parte da premissa que o homem pode escolher se relacionar com Deus ou não. Então o pecado, na verdade, nada mais é do que essa escolha que Deus deu ao homem de não ter relacionamento com Ele. Até por isso que quando eu fiz a introdução, eu falei a respeito da salvação de inferno, céu e assim por diante. Por quê? Porque existe essa coisa meio, meio figurada do inferno, que as pessoas têm medo de Deus jogando, dando chute na bunda do cara do inferno, e céus, anjos lá, e assim por diante, que é figura de ilustração. O inferno é resultado das escolhas dos homens que quiseram viver de maneira independente de Deus. E o céu é resultado da escolha dos homens que quiseram viver dependentes de Deus. Só. Então, na verdade, o pecado ele é a própria escolha do homem de não querer viver debaixo da vontade de Deus. O Jumal, você pediu budismo não existe pecado. A palavra pecado pura e simplesmente entende-se como ignorância. Na medida em que somos ignorantes, nós agimos de forma errada. Só isso. Não é pecado, ninguém te leva para o inferno. Aliás, céu e inferno existe a todo momento com a gente. A gente pode estar no céu, pode estar no inferno em questão de segundos. Isso acho que todo mundo já passou por isso. E mesmo instante que você está morto de raiva, de repente você percebe uma coisa bonita e você troca completamente. Então, vazio também é uma coisa. Também foi dito que a única religião que vê divindade nas outras seria o islamismo. O budismo também vê. O Dalai Lama, por exemplo, costuma dizer que a melhor religião para qualquer pessoa é a religião na qual ela nasceu, ela foi formada, ela cresceu. Essa é boa. Se ele quiser depois praticar meditação, fazer alguma coisa, pode. O próprio Jung diz que a imago Dei melhor para o Ocidente, e apesar de já foi questionado o conceito Oriente e Ocidente, a melhor imago Dei do Ocidente seria Jesus. Thich Nhat Hanh, talvez seja o monge mais importante hoje, tirando o Dalai Lama, que apesar de todos acharem que é o Papa do budismo, não é. Ele é de uma linhagem de budismo. Ele não é o Papa de todo o budismo. O budismo não tem uma estrutura que ordene em todo o budismo. Ele tem ideias diferentes, em cada lugar ele age de uma forma específica, porque ele casa com o que existe naquele local. Então o vazio para o budismo
é a grande coisa. Tudo veio do vazio. Se a gente pensar em Big Bang, fica bem fácil entender. Do nada tudo vem. A gente veio do nada e a gente vai para o nada. E a gente medita para encontrar o nada. Quando a gente chega no nada, a gente acabou com o nosso ego. Esse é o nosso grande problema. O ego é que fica nos direcionando. Quando você consegue tirar ele de fora, o budismo costuma dizer que você não existe. Você acredita em tudo e você não existe. Você só passa a existir no momento em que você vê o outro. Quando você se volta para o outro, passa a existir vida. Então, são pontos de vista muito diferentes, mas a respeito. Thich Nhat Hanh tem uma imagem de Jesus no seu altar. Ele é o monge talvez mais importante hoje, ele vive na França, ele é zen vietnamita. Então, são maneiras de ver, mas pecado, essa palavra não existe. E o ateu, para o budismo, muitos consideram que o budismo é ateu. Porque qual é o Deus do budismo? Não tem. Não tem. Você pode acreditar no Deus que você quiser. O budismo diz, tem que acreditar num Deus com cabeça de elefante, Ganesha. Isso é de uma cultura. Qual é o problema? Ele nasceu com essa realidade. Um índio, cujo Deus é o Deus do trovão, por que ele está errado? Por que ele precisa ir para o inferno? Se essa é a realidade dele. Em todas as culturas, as pessoas criaram uma ideia de um início de mundo. Como é que o mundo foi criado? Aqui, cada tribo brasileira tem uma história. E elas são parecidas. Seja na África, seja no Brasil, seja na Europa. São parecidas as histórias. Porque a gente vem com um inconsciente coletivo. Todas as sementes, todas as experiências de toda a humanidade está dentro de nós. Vai de a gente regar. A gente pode regar uma semente que não é boa e outra que é boa. Se regar uma semente boa, você vai viver uma vida boa. Isso é clareza, isso é entendimento. Quando você sai da ignorância, você passa a agir dessa maneira. Obrigado. Boa noite a todos que estão na mesa, a todos que estão aqui presentes. Queria fazer uma pergunta. Dentro de todas as religiões que existem, se você tirar a esperança e se você tirar o medo, duas coisas que são à frente, que elas não existem na verdade, né? São coisas que você imagina. E o egocentrismo, né? De eu estar num conjunto, numa comunidade, e essa comunidade ser melhor para mim, o que sobra? Bacana, boa pergunta também. Então, quer dizer, na verdade, a gente pensa parecido, assim, com essa questão do medo e do... Então, quer dizer, minha formação é franciscana também, por isso que eu achei muito bacana. Teologia da libertação e tal, tudo esse processo. Mas o Padre Miguel, que era no Boqueirão, que é um bairro da periferia, que começou com um processo muito bacana de transformação social, de tentar tirar um pouco dessa visão individualista, do meu Deus pessoal, do meu diálogo pessoal, de um Deus que ajuda o Cacá a fazer gol, de um Deus que vai me ajudar a arrumar um emprego melhor, e tentar pensar, e tentar fazer a gente perder esse medo e tentar a gente entender o que a gente pode fazer pela sociedade, o que a gente pode fazer como um todo, o que a gente pode fazer nesse mundo aqui. E não ficar discutindo um outro mundo, ou então tentar fazer as coisas aqui em busca de uma recompensa, ou então, sabe? A gente entrar num novo processo. Então foi um padre muito interessante. Com a gente lá na Cidade Industrial, que também é uma paróquia franciscana, também teve o Frei Pedro, que também trabalhou muito com essa experiência. Da gente tentar se desligar um pouco desse processo individualista, egoísta, do meu, e tentar pensar no nosso. E daí assim, o medo é o seguinte, o medo é para isso mesmo. Esse medo, esse terror, essa coisa de que vai queimar, que vai não sei o quê, é justamente para manter, é justamente para fazer um controle social mesmo. Esse é o grande objetivo. E se a gente tem a possibilidade, e isso é muito legal, se a gente tem a possibilidade de poder discordar disso, de poder falar, não, eu não acredito. Né? Eu não acredito nesse livre-arbítrio que diz que eu não concordo com o arbítrio do cara que bate na mulher em casa e que deu a mulher fala, eu quero me separar de você. Tudo bem, pode se separar, só que eu vou te dar um pau. Então, eu quero ter o direito de discordar, eu quero respeitar quem pensa assim, mas eu quero ter o direito de poder dizer, eu não penso assim, eu não concordo com isso, e eu não quero concordar com isso. Sabe? Quando a gente chegar no momento da nossa sociedade, de entender a laicidade do Estado,
que eu posso discordar e não preciso ter medo de queimar e de não sei o quê, ótimo, eu vou concordar com todo mundo que acredita, desde que a gente possa perder esse medo e esse terror, fugir um pouco desse terrorismo daí. É mais ou menos, basicamente é. Irmão Lourenço tem aula, então. Eu acho que, enfim, esse terrorismo ele é muito arcaico. Até porque, por exemplo, eu não decidi seguir a Cristo porque eu tive medo do inferno. Eu decidi seguir a Cristo porque eu tive uma experiência pessoal com Ele. E é totalmente diferente. Seguir a Cristo para mim não é um escape do inferno, até porque se fosse, eu não poderia dizer que, enfim, eu conheço e que de fato eu sigo Ele. Essa coisa de medo, opressão, assim por diante, foi uma artimanha usada pela Igreja Católica durante bastante tempo e que, quando o ser humano de alguma forma começou a pensar precisamente na era do Iluminismo, começou a perceber que não era bem assim. Até porque toda essa pressão que muitas vezes preconceituosamente as pessoas têm acerca do que a Bíblia diz do inferno, ela não é genuína, ela não é verdadeira. Então, concordo plenamente que muitos usam dessa ferramenta como uma maneira de converter as pessoas, mas não foi o meu caso. Eu não segui a Cristo por causa disso. E a respeito da tua pergunta, mais precisamente falando, né, se faltar a esperança e... Se faltar a esperança e medo e egoísmo, sobra alguma religião? Se não existir, né, esperança, medo e egoísmo, sobra alguma religião? Sobra Deus. Porque todos são futuro, né? Sobra Deus. E aí a gente volta à essência. Deus acima de tudo. Jardim do Éden era um lugar onde não existia medo, não existia porquê ter expectativas em relação ao futuro. E qual que foi o terceiro ponto que você falou? E egoísmo, não tinha egoísmo e tinha Deus, relacionamento pleno com Deus. Mas não tinha grupo também. Oi? Mas não tinha grupo também. Grupo, como que grupo? Pessoas. Ah, sim, é relacionamento. Cara, sim, dentro da teologia cristã, não existe apenas uma teoria que é popularmente, enfim, conhecida por muita gente, que Deus criou um homem e uma mulher. Dentro da teologia cristã existem várias correntes teológicas que afirmam que Deus criou a humanidade. E a representação de Adão e Eva em Gênesis é figurativa. Portanto, a relação social, coletiva e do homem com o divino existia plenamente, como é escorrido lá em Gênesis, como uma poesia, representando aquilo que aconteceu lá. Entendeu? Tá, mas não está respondendo O irmão Lourenço pode falar só nossa segunda. Em relação ao egocentrismo, eu acho que isso empobrece muito o ser humano, porque não somos criados para viver individualmente, mas socialmente. Né? E assim se deu início, né? Toda a criação. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele se deu aí uma companhia. Né? Então, eu acho que isso é importante para a gente ter essa consciência, né? Que Deus é Trindade, é uma família, somos famílias, todos irmãos em Deus. Então, o egocentrismo para mim também é uma realidade que leva a pessoa ao individualismo, ao empobrecimento humano, e se foca muito em si mesmo e cheio de si mesmo. Em algumas questões pode até chegar mais rápido, mas não vai chegar até o fim, com certeza. Agora, eu não uso medo como na Igreja Católica, eu uso como temor. O medo é uma coisa que paralisa o homem, né? A Igreja Católica nunca falou de medo, ela fala sempre de temor a Deus. É bom frisar bem isso. Temor a Deus é uma coisa que é bom, porque de uma certa forma ela nos dá uma possibilidade, né, de ter um discernimento do bem e do mal, né? Ela me dá uma possibilidade de escolha, né? Ela me dá uma possibilidade de ser uma pessoa melhor, sabendo que acima de mim existe uma pessoa, né, que me fez a sua imagem e semelhança, me criou para fazer o bem. Todos nós temos, né? É possível a gente viver sem esperança, né? Isso está muito presente, principalmente, né, uma das teologias, das virtudes teologais, né, da igreja, que é a esperança, né? A gente precisa ter esperança de construir algo, de realizar algo,
E se todos nós estamos aqui fazendo uma faculdade ou seguindo alguma coisa, porque temos esperança de um dia melhor, de uma sociedade melhor. E com certeza, né? Eu acredito profundamente que a sociedade vai ser transformada a partir do momento do amor. Apesar que essa palavra está bem banalizada hoje, mas eu acredito nisso, que só o amor é capaz de transformar a humanidade. Deixa eu só tentar falar um pouquinho sobre essa pergunta, tá? Eu achei muito fantástica, fantástica. Coincidiu ontem, eu estava conversando com a minha esposa, que é espírita, e ela estava me falando que o inferno é exatamente quando se perde a esperança. Isso numa visão espírita. Tá? Eu vou falar agora da visão budista. Existem dois pés que te levam ao inferno. É o medo e a esperança. Difícil entender isso, mas pensa, o medo que te faz agir todas as coisas erradas. Por medo de passar fome, você passa a perna do outro. Por medo de... Tudo em função do medo, você age errado. Egoísmo. Já falei, você não existe. Então, quando você se volta para o outro, você passa a existir. A esperança, o grande problema da esperança é que você passa a trabalhar somente em busca de alguma coisa. Há budistas que se tornam muito chatos, porque tudo o que ele faz passa a ser uma contabilidade. Isso foi bom, isso foi mal. É uma contagem para ver se ele está ficando legal ou não. Quando a gente senta para meditar, se sentar para meditar pensando que você quer iluminar, pare, vá fazer outra coisa. Não tem que ter um objetivo. O grande prazer é iluminar, é você meditar, é você entrar em contato com esse teu inconsciente e você ter essa perspectiva de Deus em você. Então, o que é que sobra quando você tira a esperança, o medo e o egoísmo? Sobra a realidade. A gente deixa de ser quem a gente não é, a gente para de inventar sonho, a gente começa a trabalhar a partir do que é real. Isso é o que fica tirando tudo isso. Então eu acho maravilhoso que você tenha feito essa pergunta, porque o que nós precisamos é realidade. Só que a realidade é o que ele diz. Como é que você faz? O budismo, por que você não existe? A visão do budismo? Porque você não tem a menor condição de ser nada sem os outros. Uma folhinha de papel para chegar em você passou por tanta gente, por tanto processo. A gente costuma dizer, você olha uma folha de papel e você vê a nuvem, você vê a chuva, você vê o lenhador, tudo isso está aqui. Se não tivesse todo esse processo, como é que o pão chegaria na tua mesa? Então a gente depende de tudo. O budismo tem uma ordem chamada interser, que trabalha exatamente esse aspecto. A gente não está isolado dos outros, somos todos uma única coisa. Se a gente não entender dessa maneira, ficar com, mas eu... Cara, isso é ilusão, é só sonho. Então, viva a realidade. Infelizmente, hoje, quase que predominantemente, o que se entende do cristianismo, do evangélico, do crente, é o que se vê na TV, né? Na verdade, tudo, né? Não só no sexo. Também, né? E é chapeludo lá pedindo dinheiro, o outro pedindo isso, e sempre tal, e um monte de coisa que infla o seu ego, infla o seu eu, você só consegue olhar para o seu umbigo e você esquece do redor. Sendo que é o que muitos não conhecem, que para mim torna o cristianismo completamente atraente, é que Jesus fala que o reino dele é servir os pobres. Tiago fala que a verdadeira religião é servir as viúvas e os órfãos. Paulo, ambos apóstolos dele, né, caras que seguiram ele, fala que o reino é justiça, paz e alegria. Eu acredito que é tudo que a gente precisa hoje, né? Isso está dentro do cristianismo, que para mim não tem a ver com o que os caras na TV estão falando. Qual que você acha que é o cerne desse problema, assim, do cristianismo estar tão contaminado com esse desejo de autossatisfação, de cumprir os seus propósitos na Terra, sem esquecer que o cara do lado está passando fome, e aí os caras gastam saliva, enganando um monte de gente, que se eles crerem em Jesus, se eles dizimarem e ofertarem, a vida deles vai ser transformada, sendo que Jesus não pregou isso.
Jesus, que o que eu entendo foi o dono de todas as coisas, ele não tinha onde reclinar a cabeça. As pessoas serviam eles com bens materiais e com tudo. Ele não tinha nada. Essa é uma das coisas que eu admiro no irmão franciscano. E então as perguntas são: por que você acha que está tão dentro da igreja isso? E qual seria uma possibilidade de a gente conseguir mudar tudo isso aí? Cara, infelizmente, quem aparece na TV é quem tem dinheiro. E, infelizmente, quem detém grande parte do dinheiro e do poder dentro do meio evangélico é quem vive dessa maneira. Mas existem milhares de igrejas, pastores, missionários, gente trabalhando com missão integral, gente trabalhando em vários países espalhados pelo mundo, passando fome. Dentro da nossa própria igreja, a gente tem vários trabalhos sociais de ajuda às pessoas, e isso não vai para a mídia. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro, né? Porque sem dinheiro lá que perde o dízimo, senão vai para o inferno, aí fica mais fácil, né? Então, acho que grande parte dessa problemática é a mídia concentrada numa só amostra. E acaba que, por amostragem, você tem um conceito equivocado do todo, que é o que Jihad estava falando acerca do próprio islamismo. A gente olha para o Ocidente, a gente vê as reportagens de Estado Islâmico, assim por diante, e generaliza o islamismo como sendo aquilo. E de fato, enfim, eu conheço uma pessoa, inclusive, lá do Líbano, e converso muito com ele, e assim por diante, e ele diz a respeito da religião muçulmana, e não é aquilo que a mídia está divulgando. Então, acho que, na verdade, a grande problemática dessa visão que as pessoas têm da igreja é porque é aquilo que está, enfim, na televisão, que está na mídia como um todo. Mas por que isso está tão dentro da igreja? Tipo, não só as pessoas veem isso porque, ó, está na TV. Mas por que está tão dentro da igreja? Por que isso sai tão longe do que é o centro do cristianismo, sabe? Mas é justamente o que eu estava falando para você, não está tão dentro da igreja, está tão dentro de algumas igrejas. Sim, sim. Entende? E, enfim, infelizmente, de fato, está tão dentro de algumas igrejas, que, por fim, representam um todo, mas não é de maneira generalizada, e acredito que isso se dá muito pelo afastamento da palavra de Deus. Sabe, a Bíblia, ela contém, enfim, ensinamentos, conselhos, maneiras de caminhar que contradizem completamente. Até a gente costuma dizer que se Jesus viesse nos nossos dias, ele não iria uma igreja evangélica. E é bem provável. Né? Por quê? Porque contradiz completamente aquilo que Jesus pregou, ensinou e viveu. Que é algo que você estava citando, alguns dos exemplos, não só esses, né? Por exemplo, Jesus foi talvez o primeiro ativista feminista. O primeiro cara que deu valor para a mulher na história da humanidade. E aí a gente olha em diversas congregações e igrejas onde a mulher é discriminada, e é mesmo. Onde ela não pode ocupar um papel de liderança dentro da igreja, assim por diante. Então existe um afastamento muito grande daquilo que Jesus, enfim, tentou implementar e colocar como sendo a fé genuína cristã. Eu só queria colocar uma coisa. Quando a gente fala de individuação, não tem a ver com o ego, a pessoa não fica cada vez mais egoísta. Tem a ver com o ego, porque é através do ego que a gente chega onde tem que chegar. E quando você perguntou ali o que é o nada para cada religião, eu fiquei pensando assim, putz, para que eu escolhi o nada? Né? Fiquei pensando, lembrei daquele filme que vocês não devem ter visto, que é o História Sem Fim. Na realidade, eu não nada, gente. Então, na realidade, assim, para a psicoanalítica, o que é o nada é você não ter contato com o inconsciente, e com o inconsciente, só com o inconsciente pessoal, não ter contato com o inconsciente coletivo. Que essas figuras que todos aqui, São Francisco, Buda, Cristo, fazem parte desse inconsciente coletivo que é da humanidade e que o caminho, que o Jung dizia, se faz através, por isso que ele diz que o melhor caminho seria o de onde você foi criado. A minha cultura é uma cultura ocidental, eu tenho o nome de santa, nasci no dia de uma santa, não dá para fugir disso, não tem como, eu posso até ir para o Tibete,
Mas o meu caminho provavelmente não é lá. Provavelmente, estou precisando descobrir agora. Então, e a questão que você estava falando de se não tem medo, não tem esperança, a questão da manipulação, né? Nada me tira da cabeça a questão do desenvolvimento da consciência. A partir do momento que eu preciso que um pastor me sacaneie e eu sou enganada, eu tenho uma consciência muito pouco desenvolvida, muito pouco aberta, ou que eu permito que esse tipo de coisa aconteça, né? Não que eu precise, mas que eu permita. Não sei se vocês já assistiram a TV, essas TVs, quando os pastores começam a fazer, você tem que levantar e aplaudir, porque os caras são perfeitos, eles conseguem manipular de uma forma perfeita. Só quem se deixa ser manipulado, na minha opinião. Continua, isso exprime uma consciência muito subdesenvolvida. Só complementando o que ela falou, é interessante, enfim, voltar a esse assunto, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E, na verdade, o convite de Cristo é justamente que nós sejamos libertos do medo. Por isso que é um contrassenso. A pregação de Cristo é esse medo causado pela igreja em relação às pessoas. Porque, na genuína fé, a gente deveria ser liberto desse medo e ser apegado à segurança de que temos em Deus. Então, enfim, aonde não existe medo, existe a fé genuína. E de fato é um contrassenso em termos religiosos dos nossos dias. Em relação à criação do mundo, o Alex, eu acredito que o pastor como cristão, acredita que Deus criou, e o Alex, eu gostaria de saber a crença de cada um de vocês dois e como vocês podem comprovar isso. Pode comprovar. Isso em quantos minutos? Você tem tempo, mas assim, você tem tempo. Vou falar de evolucionismo e criacionismo. Tá, não, mas eu achei bacana. Então, assim, bom, claro que os ateus vão defender o evolucionismo, vão defender a teoria de Darwin, né? Até porque é o que tem mais comprovação científica, né? Mas, na verdade, eu penso um pouco diferente nesse sentido. Eu penso que isso não é o mais importante. Claro que eu quero defender isso, criacionismo, resumidamente é isso. Eu defendo o criacionismo porque tem mais pesquisa, tem mais dados, né? Existem comprovações, muito mais que outras teorias. Por isso que se aprende na escola, por isso que não se aprende criacionismo nas escolas. Aí basicamente isso, mas isso não é o cerne da ideia do ateísmo. O ateísmo não se prende a isso, a quem fez. O ateísmo se prende ao que a gente vai fazer com isso. Eu acho assim, o que a gente vai fazer, se é criacionismo, é evolucionismo, vamos supor que agora comprovou cientificamente que existe o criacionismo e realmente foi criado lá do barro, tudo bem, e eu vou ter que passar a achar que foi feito do barro, eu posso até achar, mas isso não vai mudar a minha forma de ver. Pode até alguém me falar, pode até alguém me provar que existe esse Deus, o Jeová, no caso, ou esse. Eu vou continuar não concordando com ele, porque eu não concordo com essa proposta. Eu já li a Bíblia, né? Mais de uma vez, eu fui catequista, né? Então, eu não concordo com essa proposta. Eu acho um Deus tirano, na minha opinião, na minha visão pessoal. Eu acho um Deus tirano, acho perverso. Acho a proposta dele, pelo menos esse do Antigo Testamento, é só você ler ali, dá para ver como ele é um Deus perverso, carrasco e tal. Então é a visão que eu tenho hoje. Assim. Então eu penso que alguém me comprovasse, eu não seguiria, também não aceitaria do mesmo jeito, já que existe o livre-arbítrio. Eu acho que o livre-arbítrio eu poderia dizer, não quero te seguir, não quero apanhar, né? A história do cara, eu não quero seguir. E livre-arbítrio você permite, não quero. Mas também é o livro, no caso do ateu. Daí não sei se você vai chamar para si mesmo, né? Assim, provar não tem como provar nada, tanto evolucionismo quanto criacionismo. Até é um equívoco dizer que o evolucionismo tem alguma comprovação laboratorial, porque não tem. Tanto o evolucionismo quanto o criacionismo. E isso tudo é questão de fé. Crer no evolucionismo é uma questão de fé, crer no criacionismo é uma questão de fé. Eu particularmente acredito no evolucionismo maduro. Eu acredito que, de fato, o homem passou, que daí se encaixa com aquilo que foi comprovado dentro do evolucionismo, que o homem passou a se desenvolver segundo a sua espécie a partir de uma criação madura que Deus, enfim, fez.
Essa é a forma como eu creio. Agora, de fato, crer da onde surgiu, enfim, o homem, a terra, o universo, é artigo de fé, e acredito que esse artigo de fé vai durar ainda mais alguns milênios aí para frente. Como que você encara a opinião formada, assim, que grande parte da sociedade tem com o ateu, de comentários do gênero, como que, de onde você acha que você veio, coisas assim, como que você lida com isso? Na verdade, eu vim da Dona Lídia, né? Então, tá lá no SIC, conheço bem ela, tenho uma relação pessoal com ela muito boa. Acho que na verdade, assim, o que você tem que, justamente o que a gente tem que fazer, e eu acho muito legal essa mesa, a gente está discutindo isso, é justamente isso, é quebrar esses paradigmas. Sabe? Essa é uma grande oportunidade. Eu acho que esse debate é para nos trazer isso. A gente pode quebrar esses paradigmas. Eu não preciso ter as respostas. Né? Eu estava vendo todo mundo que tem Facebook é uma obra do ateísmo. Né? Aí eu estava vendo uma postagem hoje, tinha um professor e um pastor, assim, né? Um líder lá religioso. E daí ele dizia assim, não pode duvidar, não pode discordar, não sei o quê. E do lado tinha um professor dizendo assim, perguntando, qual é a dúvida? Né? Isso é muito legal porque, claro, isso é figurativo, claro que isso são uns casos bem legais aí para mim. Mas a grande experiência que a gente quer ter é essa construção que a gente pode fazer sem depender de nada, sem querer ter as respostas, querer ter as perguntas. Eu quero ter o direito de poder perguntar, eu quero ter o direito de poder duvidar, eu quero ter o poder de falar para o cara, não, eu não concordo, eu não penso assim, eu quero experimentar de outro jeito, eu quero de outra cor, eu quero outro sabor agora, para ver como é que é. Se não agradar, eu posso mudar, e todo mundo aqui passou por essa experiência de mudança em algum momento, né? E a gente está em processo. Hoje eu estou ateu, ele está pastor, eu posso mudar, ele pode mudar, cada um aqui pode mudar, ou não. Né? Acho que a gente tem que ter esse direito de poder mudar ou não mudar, de escolher ou não escolher. É basicamente isso aí. Mas eu vim da Dona Lídia. Acho que não... É isso. Já, mas tem uma última pergunta, né? O nosso objetivo aqui não é fazer intriga nem causar polêmica, mas tem uma dúvida aí na cabeça da galera, uma pergunta pro pastor Eloil, aí que foi uma pergunta que fizeram pro Lipão a respeito das tatuagens. Qual que é a opinião do pastor a respeito disso? Pode pegar uma pergunta. A minha denominação não concorda com a tatuagem, né? Mas aceitamos tatuados. Não discriminamos. Veja bem, tem muitas pessoas que ele é tatuado, nós discriminamos. Não podemos discriminar ninguém, né? Mas nós não ensinamos a tatuar, porque a Bíblia manda não marcar o corpo, né? Então, se é bíblico não marcar o corpo, então nós não vamos fazer isso, né? E que outra coisa, nós temos um estatuto que manda nacionalmente, né, na nossa igreja. E temos o estatuto que é só regional, ali sobre o nosso campo, né? Então nós chamamos aquilo de... Eu marquei aqui, senão eu esqueço, né? A idade já vai chegando e eu vou esquecendo, né? Que nós chamamos de regime interno. Então, quando nós vamos batizar uma pessoa, nós vamos conversar. Quando uma moça vai casar com um rapaz dentro da igreja, nós vamos fazer um curso de casamento para aquela moça e aquele rapaz saber o que eles vão fazer. Porque o que nós vemos nas novelas, aí nos filmes, não são um casamento. Há poucos dias eu conversei com um juiz e o juiz falou para mim assim, de 100 que chegam até o cartório dele, 56 é para divórcio e 46 é para casamento. Veja bem, o casamento está esquecendo, né? Então nós ensinamos isso, né? Sobre tatuagem, eu nunca usei tatuagem, né? Meus filhos nunca usou tatuagem, ensinei para eles como eu aprendi na Bíblia, né? E os meus pastores me ensinaram. Veja bem, não vou dizer que ele está errado. Se ele gostou daquilo, ele está errado. Mas só que sim. Os meus pais, os meus pastores me ensinaram assim. E depois, se eu pego e vou fazer isso, eu estou desobedecendo. E o único pecado que foi cometido lá no Jareiro foi a desobediência.
Quem não sabia que aquela fruta era boa? Mas Deus falou, não coma. Se falasse veneno, a mulher não ia comer. Mas como a fruta era bonita, né? Prazerosa, talvez saborosa, o que aconteceu? Então ela desobedeceu, mas o pecado não caiu sobre a mulher. Caiu sobre o Adão. Porque o Adão que foi o responsável, porque ele era o cabeça, ele era o sacerdote do lar. Abaixo de Deus, aquele tempo era ele, aqui na face da terra, no jardim do Éden. Então, caiu sobre o homem. E pode ler na Bíblia assim que o pecado é de Adão. E Deus cobrou foi de Adão. Quando Deus apareceu no paraíso, o que ele fez? Ele chamou o quê? Adão. Onde estás, Adão? Estava escondido. Né? Veja bem, então nós, sobre a tatuagem, vamos falar com vocês, eu não aconselho ninguém. Eu penso que seja muito doído, né? Eu penso, não sei, ele fez, né? Muito doído, né? Como muitas outras coisas que nós não usamos, né? Não vou dizer que nós totalmente não usamos, tem muitos já que usam. A nossa igreja, para bem certo, não consegue segurar. Porque um domínio é uma pessoa que vai determinar se eu quero ou se não quero, né? E nós não podemos pegar e jogar aquela pessoa fora, por quê? Só porque fez tal coisa. Essa pergunta, respondi, condeno ou não? Vocês podem dizer, se quer que eu responda, mude a versão, está bom. Mas, como vem a última pergunta, eu já agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um depoimento para fechar. Né? Eu me considero uma enorme sorte. Por quê? Porque o primeiro Doms, esse é meu sobrenome, né? O sobrenome alemão que veio para o Brasil, era o pastor luterano. Ele veio para a região do Rio Grande do Sul, criou uma escola. O pastor Doms é um nome bem conhecido lá para o Sul. Né? Então, eu já comecei com o meu nome Jubal, o nome bíblico. Né? Já veio dessa tradição. E aconteceu que meu pai decidiu se apaixonar por uma mulher que era católica. Então, eu vim dessa mistura já do catolicismo com o luterano. E aconteceu que eu fui estudar num colégio que era menonita. Eu estudei Bíblia estudando com menonitas. Eu tinha um tio que era um bandista, jornalista e um bandista, Luiz Carlos Doms. Ele teve um terreiro, foi babau de chá, e eu tinha muito contato, era uma pessoa que eu gostava muito. Me encaminhou, inclusive, na questão da comunicação. Eu também sou jornalista, sou designer, eu sou editor, e aprendi com ele. Então, eu ouvi muito. Né? E caso com uma mulher que é espírita. Então, eu acho que é um privilégio enorme, quer dizer, eu convivo com todas essas diferenças. Então, essa questão da tatuagem, a questão do início, Adão e Eva, pelo budismo, a gente aprende, eu acho que o budismo está nascendo o budismo brasileiro, que é muito tranquilo, muito se relaciona bem com todas as religiões, porque aqui no Brasil a gente está vivendo uma realidade assim, apesar que se fala que há muito conflito. Então, o budismo, quando você se pergunta, mas se Adão e Eva é verdade, o budismo orienta, quem está fazendo essa pergunta? Isso é muito mais importante do que saber se Adão e Eva foi uma história, se é real, se é o evolucionismo. Quem quer fazer essa pergunta e que necessidade tem esse de fazer essa pergunta? Então a gente não divaga muito sobre as coisas. Buda não falou uma única palavra sobre Deus, o paraíso e o que havia com os anjos. Ele falou de como se livrar da dor. Esse é o trabalho que vejo importante. A gente não se perder, devagar muito, mas trabalhar. A vida é curta e a gente tem muito trabalho para fazer, no sentido de se esclarecer e de se irmanar e construir uma vida melhor. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez aos convidados da mesa. As diferenças são muito bacanas, são muito legais. A gente já está bem incidido mesmo na questão do tempo, então se você quer trocar uma ideia aqui, conversar com alguém, prenda essa pessoa mais 5 minutinhos. Eu sei que eles têm bastante compromisso, mas vale a pena. A gente gostaria de entregar também os brindes da uma poesia, se o pessoal permitir. Uma poesia. Pode falar. Muito bom, né? Que eu acho que contempla o que foi o debate aqui e tal. Eu não sei dizer quem é, porque eu vi no muro lá no sítio.
mas é de algum autor, sei lá, aqui. Mas ela diz assim, e acho que eu tempo um pouco aqui, e de agora em diante teria sido decretado algumas Ariane. E seria tão puro o desejo dos homens que Dionísio enlaçaria a virgem com braços enternecidos. E de agora em diante, para trás não haveria. E de agora em diante, seria tão puro o desejo dos homens que como é que é? Não mais a virtude dos fortes, mas o mérito dos suaves. O homem feminino e a mulher guerreira. O amor comunitário sem ciúmes. Dariam as mãos às moças que amam e brincariam de roda em volta de minha preferida. E um artesão criança esculpiria flores nos cabelos e um sorriso sincero no rosto. E de agora em diante, Mahatma Gandhi estava vivo para sempre e Jesus era hippie. Beethoven era roqueiro e Lennon era como nós. E se não desse certo? De agora em diante, ao menos teríamos tentado. Disposição e agradeço você que ficou aí até o final. Agora a gente vai servir nosso copo break. Então, se você quer conversar e ter problema, vale a pena aprender mais um pouquinho, aproveitar esses caras. Obrigado mesmo de coração pela presença de todos.